Olá, me chamo Felipe Souza, sou designer automotivo e estamos na Semana do Desenho Automotivo. Durante essa semana eu estou te ensinando como desenhar carros e evoluir o nível dos seus desenhos. Tudo isso de uma forma descomplicada e ainda por cima, se desejar, ganhando uma renda extra com os seus próprios desenhos. Nessa nossa terceira aula, nós vamos desenhar juntos um carro e você vai conhecer o grande atalho para evoluir o nível dos seus desenhos. Você conhecerá todos os elementos que precisam constar em um desenho automotivo. Na aula 1, eu te mostrei os 7 principais erros que você comete na hora de desenhar carros e que provavelmente estão paralisando a tua evolução no desenho automotivo. Já na aula 2, eu te mostrei as 7 melhores técnicas do desenho automotivo que praticamente te blindam contra os 7 erros que eu apresentei na aula 1. Por isso, se você ainda não assistiu às aulas 1 e 2 da nossa Semana do Desenho Automotivo, eu recomendo fortemente que você pare agora, assista essas aulas e depois volte para cá, porque você vai precisar desse conteúdo que eu já falei previamente para entender o que eu vou falar na aula de hoje. Aproveito para agradecer aos vários comentários que recebemos referente à nossa última aula. De fato, estamos montando uma comunidade de desenhistas automotivos que tem os mesmos objetivos, que querem aprender ou evoluir o nível dos seus desenhos, que querem saber desenhar qualquer tipo de carro, que não querem perder dinheiro comprando materiais caros para acabar nem usando e que não querem ter a frustração de passar horas em um desenho para no final perceber que ele ficou mal feito. Meu sincero muito obrigado e parabéns por fazer parte dessa nossa comunidade. Que tal agora nós passarmos por todas as etapas de um desenho automotivo desenhando juntos? Eu escolhi um Dodge Charger Hellcat e com ele nós vamos ver como se aplicam na prática vários dos conceitos que abordamos nas aulas anteriores. Bora lá? Então a gente vai começar aqui fazendo o nosso sketch do Dodge Charger Hellcat. A gente sempre começa pelas rodas, né? Pelo menos é a forma como eu gosto de começar cada desenho de um carro, né? E o Charger, como ele é um sedã grande, ele tem ali a proporção de 3 rodas entre eixos. É uma proporção que a maioria dos carros tem, tá? E no caso do Charger não é diferente. Ele também tem aproximadamente a distância de uma roda para a parte do para-choque traseiro, né? E quase uma roda ali também para a parte da dianteira, do para-choque dianteiro, né? Aqui a gente já começa agora traçando as linhas do conjunto frontal, grade e farol. E vamos agora fazendo o desenho do capô. Interessante que o Charger Hellcat, o Charger em geral, né, ele tem linhas bastante agressivas para um sedã. Então, assim, ele vai em muitos casos, parecer um coupé. O Charger original, né, lá da década de 60, ele era um coupé, né? E nessa nova geração, que atualmente já não é mais nova, né? Já foi lançado uma geração mais nova ainda, mas ele veio como um sedã. Me lembro que essa escolha foi bem polêmica na época, mas no fim eu acho que fez até sentido, porque a Dodge já vinha planejando fazer um coupé, que era o Challenger, e acredito que para os dias atuais, ou pelo menos no momento em que eles foram lançados, eu não sei se haveria mercado para os dois. Eles atuariam em segmentos muito próximos. Então, fazendo um ser sedã, eu acho que foi uma escolha acertada, embora muito polêmica lá nos Estados Unidos. Vocês viram que eu fiz aqui essa linha de caráter na lateral, que é uma linha assim, bem identitária do Charger e que ela é bastante influenciada no Charger original, tá? No Muscle Car dos anos 60. E aqui a gente já tem, perceba que muito rapidamente as linhas base do nosso Charger. Agora a gente já vem reforçando cada uma dessas linhas, ou pelo menos ali as linhas principais, né? Que é de caixa de roda, a linha de assoalho, essas linhas a parte de baixo, a gente sempre procura reforçar.
a parte do conjunto da frente também, né? Os detalhes de grade, as aberturas dos para-choques, né? Que são partes ali que chamam bastante atenção na frente. São partes aí que a gente aplica um reforço de linhas também. É importante nessa fase você saber quais linhas reforçar. A gente não vai reforçar absolutamente todas as linhas, porque senão a gente acaba fazendo com que o carro tenha ali um desenho muito pesado, né? Então no sketch é interessante você saber quais linhas você vai buscar reforçar. Então detalhando ali a parte do capô e indo para a linha de cintura, que ele tem uma linha de cintura aí alta, e a parte das janelas, né, uma parte de janelas um pouco mais baixa, dando um perfil bem esportivo pro nosso Charger, né? Perceba que ele segue muito a proporção clássica dos sedãs, né, em que a área da janela termina ali bem próximo do meio da roda traseira, né? Essa é uma proporção clássica dos sedãs. O Hellcat tem outro item bem característico, que é essa entrada de ar no capô, também diretamente inspirada nos muscle cars dos anos 60, né? E aqui agora a gente vai delimitando ali as áreas das portas, né? Pelo menos da porta dianteira. A área de janelas é sempre uma área muito interessante para você poder reforçar, tá? Ajuda o seu sketch a ganhar destaque. Já as linhas da porta a gente faz de maneira mais tranquila, né? Uma linha mais fininha, não há necessidade de reforçar esse tipo de linha. De igual modo, as maçanetas também. As maçanetas a gente não costuma dar uma reforçada muito grande. Faz ali porque elas não podem se sobressair. Inclusive, é comum vocês verem alguns sketches em que não há presença de maçanetas, nem retrovisores, né? Aqui, como a gente vai buscar retratar de fato o carro, como ele é, né? Então a gente vai fazer as maçanetas. Detalhe para o aerofólio, né? Nesse caso não é bem um aerofólio, é um spoiler, né? A diferença do aerofólio e do spoiler é que o aerofólio ele é bem levantado, né? Ele é alto. E o spoiler ele é como se fosse uma continuação da traseira do carro. Nesse caso aqui a gente tem um spoiler, tá? Bem clássico. E fechando aqui a parte traseira do nosso Charger Hellcat, detalhando aí essa abertura, né? Essa saída de ar aí no para-choque traseiro também. Perceba que as linhas base a gente já tem, né? Agora está faltando somente a parte das rodas. Aqui estou fazendo uma delimitação da caixa de roda, né? Que ele tem esse contorno aí, que ajuda a dar uma valorizada nessa área das rodas. E repetidores de seta também que chegam nessa região. Nessa fase de sketch, a gente opta ali por dar uma simplificação na parte das rodas, tá? Então aqui apenas marcando quais seriam de repente as linhas de centro e um reforço na sombra. Isso é muito importante, senão seu carro vai ficar voando na folha, né? E não é essa a nossa intenção. Então a gente sempre busca aí dar uma reforçada na sombra também, para que o nosso carro dê uma assentada, né? Que ele fique aí mais equilibrado no papel. Aqui apenas fazendo um detalhe do interior, né? Então uma marcação de onde que eu vou colocar a sombra na janela e onde que vai aparecer a parte do outro lado das colunas do Charger.
apenas uma simplificação nas rodas, né? O desenho ali do círculo central, do miolo de centro. E verificando ali mais ou menos onde vão os raios da roda do nosso Charger. Mesma coisa a gente faz na roda traseira. Agora a gente vai para o desenho com as canetas Nankin, também chamadas de multiliners. E a gente faz isso numa outra folha por alguns motivos, né? Assim, o primeiro, que a gente passa o desenho a limpo. Segundo, porque como a gente vai usar aqui os marcadores Copic, em boa parte, né? Não somente eles, mas grande parte do desenho é o uso dos marcadores Copic. Se a gente aplicar os marcadores Copic diretamente na caneta esferográfica, ele vai borrar. Então a gente acaba fazendo a transferência do desenho através da técnica do overlay para uma nova folha, uma folha própria para o uso dos marcadores. Aqui eu estou usando uma folha em tamanho A4 da Canson, tá? Canson Marker XL, o tipo da folha. E ela é específica para se trabalhar com marcadores. Tem a grande vantagem de não borrar os marcadores, de gastar pouco a tinta do seu marcador. Então é um tipo de papel muito bom e bem agradável. A caneta desliza com muita facilidade nessa folha de papel. Além também de, por ter uma gramatura baixa, ela permite você visualizar com certa facilidade o desenho que está embaixo. Então isso aí também é um recurso bastante interessante, uma propriedade muito interessante desse tipo de folha. Perceba que aqui eu já tenho o meu traço já um pouco mais cuidadoso, mais meticuloso. Ele não é tão solto quanto na fase do sketch, apesar de que é interessante você manter ainda um pouco da gestualidade aqui nessa fase também, tá? Para que você tenha um sketch que seja dinâmico. Mas de uma maneira geral, a gente tem um desenho um pouco mais meticuloso, um desenho mais de detalhe, de finesse, né? Aqui muita atenção para a gente poder verificar a ergonomia, né? Assim, é sempre um pouco complicado a gente gravar e desenhar, porque com a câmera a gente não pode ficar rodando muita folha de papel, porque senão não apareceria legal para vocês poderem assistir. Então isso prejudica um pouquinho a questão da nossa ergonomia, né? Mas dá para se trabalhar dessa forma, é apenas um pouco mais desconfortável para o desenhista, mas o resultado final fica bem próximo do que seria executado caso a gente trabalhasse de uma maneira mais confortável, rodando a folha e por aí vai, né? A gente vem retratando aí a parte do capô, né, com a sua entrada de ar. São traços aí delicados, sem necessidade de imprimir muita força. Em traços curvos é comum a gente não fazer uma linha direta, a gente vai continuando aos poucos para poder manter a gestualidade, você garantir que o traço vai sair bom sem ele sair tremido, né? Aqui o detalhezinho da antena, né, que no sketch inicial não havia colocado, então já aproveitei e adicionei aqui também.
E veja como o carro vai saltando, né? É um tipo de desenho que ele não... De repente ele não tem a gestualidade ou a atratividade do sketch inicial, mas é um tipo de desenho que é o ideal para você poder aplicar aí os marcadores, né? Basicamente as multiliners que a gente chama vão servir para poder delimitar as áreas onde você vai aplicar os marcadores. Ela não tem tanto a intenção de demarcar as linhas como num sketch. Por ele ser colorido, a principal intenção é delimitar as áreas de cores, né? De aplicação de cores. Veja o que eu falei, ó, principalmente nessa parte aí de um semicírculo, a gente não faz ele inteiro, né? A gente vai por partes para garantir que a gente consegue ali ter um desenho mais fluido e sem ficar tremido, né? Isso aí tem muito a ver com a questão da ergonomia também, né? Que eu havia comentado, de você pegar justamente as partes em que o traço é mais confortável para você. O mesmo a gente faz nessa grande linha aí que demarca a linha de caráter do carro. Ó. A gente vai fazendo por partes, a gente não pega e faz ela inteira numa tacada só. A gente tenta aproveitar onde que o nosso traço é mais favorável. Isso você vai pegar com o tempo, tá? Não é de uma hora para outra que você já vai ter essa noção de para onde que você tem que virar a mão e tudo, ou o corpo para poder se posicionar. Isso é muito a prática que vai te determinar. Aqui, ó, veja que eu estou aplicando agora ó, o esquadro novamente para poder me ajudar a demarcar a linha da saia lateral, que coincidentemente é a mesma linha que delimita o final das portas, né? Agora a gente vem com bastante cuidado para poder fazer a área da porta. A coluna B ela pega basicamente o centro da área das janelas, né? Então, essa é uma outra característica interessante também dos sedãs, né? Em geral, ela vai pegar ali no meio. E agora a gente vai retratar aí o nosso querido retrovisor, que para o tamanho do carro é até ok, mas é um retrovisor bem grande se você for comparar com carros de outras categorias, né? Desenhando agora a parte do outro lado do carro, né, para ajudar a nossa perspectiva aí, que é quase uma side view, né? Aquela side view que pega um pouquinho da frente. É um tipo de vista que Chip Fuse usa bastante. E agora para fazer as rodas a gente vai utilizar o auxílio aí dos nossos maravilhosos gabaritos, tá? O Charger ele tem a roda traseira maior do que a dianteira, mas aqui como a gente não tem um gabarito maior e eu estou usando a maior circunferência dele, né? A gente vai manter o mesmo e você vai ver que não vai fazer tanta diferença assim no visual. Claro que o ideal é que você retratasse a roda de trás sendo maior. Até mesmo quando as duas rodas têm a mesma dimensão, costuma-se, os designers costumam desenhar a roda traseira um pouco maior para ajudar a favorecer a questão da postura do carro, né? É um recurso muito utilizado aí pelos designers. Aqui eu estou demarcando o centro da roda para ajudar a gente a fazer os raios, né? E agora a demarcação do miolo da roda.
Agora a gente vai fazer a questão do sobrearo, né? Essa é uma roda até simples de desenhar, não é uma roda complexa. Ó, sobrearo desenhado. A gente vai fazer uma delimitação de área da roda. Essa roda ela é ligeiramente côncava e ela tem uma parte ali que ela é quase que reta. Então, essa última circunferência que eu fiz é mais ou menos para poder delimitar isso, para dar essa ideia. Essa é uma roda de 5 raios. E como a vista é uma vista lateral, mas levemente perspectivada, ela não vai ficar exatamente alinhada, né? Os aros eles vão ficar um pouquinho descentralizados. Tá? Nessa vista, ela realmente é um pouco desalinhada, ela não é perfeitamente é, com os aros ali certinhos, né, vindo do centro. Ela tem essa pequena ilusão de ótica. Claro que é muita questão de treino, né? Então vocês sempre praticando e fazendo diferentes tipos de roda que você consegue representá-la com mais exatidão. Aqui representando a tala da roda, né, na parte de dentro. E agora a gente vai fazer os discos de freio. O disco de freio da roda traseira é menor do que o da dianteira, então a gente usa aqui também uma circunferência menor. Deve ter muita atenção também na posição das pinças de freio. Na roda dianteira e traseira é diferente, né? Tem muitas pessoas que costumam fazer iguais. Agora a gente vai demarcar aqui a área da sombra. Já está quase finalizado esse nosso sketch na caneta Nanquim. E a parte das maçanetas. Vai demarcando os últimos detalhes aí antes da gente aplicar os marcadores. Só adicionando algumas linhas aí que a gente tinha esquecido. E o nosso Hellcat está pronto para poder receber os marcadores. Aqui eu vou fazê-lo de vermelho e vou usar aqui basicamente 4 tipos de vermelho, tá? E esse não é bem um vermelho, tá? Ele é um tom de terra que a Copic chama, mas ele compõe muito bem com os vermelhos. Aqui vocês vão ver que eu vou fazer uma composição um pouco diferenciada na questão de família, né? Mas aqui eu montei uma família de cores
com canetas de marcas diferentes e seguindo colunas de cores diferentes também em relação ao que tem no círculo cromático da Copic. É uma combinação um pouco mais complexa, né, um nível um pouco mais avançado para fazer, mas fica aí a dica caso você goste do resultado final e queira fazer algo parecido, né? Aqui eu estou usando a E04, que vai ser o nosso tom mais claro de vermelho. Perceba que no começo ele fica meio estranho mesmo. Por quê? Porque a gente começa retratando a parte clara, o restante do desenho está todo em branco. Então ele causa uma certa estranheza porque você tem ali uma parte que seria mais iluminada sendo pintada primeiro. Então a princípio ela está mais escura. Então isso causa a princípio uma certa estranheza em quem está olhando, mas vai ficar bom. Fica aqui no vídeo até o final que você vai ver o resultado final. Então aqui já aplicamos a cor mais clara, a gente vai vir agora para um tom um pouco mais escuro, né? Aqui eu já estou usando um marcador da Prismacolor, tá? Um tom de vinho e que harmoniza muito bem com esse tom do Copic que eu tinha, né? Lembrando que aqui eu estou usando as cores que eu tenho, né? Então, é o que eu sempre falo, o melhor material é aquele que você tem. Então aqui eu fiz uma composição, consegui fazer uma composição com marcadores que eu tenho, de marcas diferentes e famílias diferentes, mas montei tons aí que se harmonizam e se complementam. E você já vai vendo que o nosso Hellcat vai começar a ganhar volume agora na aplicação desse tom mais escuro. Perceba uma outra coisa também muito interessante. Se na aplicação do tom mais claro eu posso ser um pouco mais rápido e um pouco mais expressivo, à medida que eu vou aplicando tons mais escuros, eu tenho que ser mais cuidadoso. Por quê? Porque o tom mais claro ele vai ser sobreposto por um tom mais escuro. Agora o tom mais escuro, se eu passar para a parte mais clara, eu matei meu desenho. Então eu tenho que ter bastante cuidado quanto a isso, tá? Na aplicação de um tom mais escuro. Saber que determinadas áreas eu não vou ultrapassá-lo, né? Então preciso ali saber delimitar muito bem a sua área de abrangência. É sempre recomendável, antes de você fazer um trabalho com marcadores, que você faça um teste de montagem de família de cores, que vai escolhendo as cores que você vai usar no desenho. Nesse caso aqui eu tinha feito já um teste previamente, então eu já tinha separado, já tinha ali em mãos quais eram os tons que eu ia utilizar. E recomendo também que você tenha em mãos também alguns tons próximos dos que você escolheu utilizar. Por quê? Porque pode ser que no desenho final você sinta a necessidade de aplicar uma outra camada, um outro tom de vermelho em algumas áreas para te ajudar a ganhar mais volume. Então isso aí é uma outra dica também bem interessante e foi o que eu fiz nesse caso, né? O que, melhor dizendo, eu vou fazer nesse caso. Tem um outro tom que a princípio eu não usaria, quando eu for aplicá-lo eu vou mostrar para vocês qual que é, e que quando eu coloquei ele no desenho fez toda a diferença, tá? Então aqui, ó, nós já temos um volume já um pouquinho melhor, né? Aí aqui eu senti a necessidade de melhorar um pouquinho essa transição, né? Da área de luz para uma área mais escura.
E vamos vir agora cobrindo com um vermelho mais vivo, tá bom? Aqui eu fui tentar usar a ponta chanfrada, mas eu percebi que ela está um pouco mais gasta. Então vou ter que acabar recorrendo ali depois para a ponta brush mesmo, né? Essa é uma vantagem até das Copic Sketch, né? Que sendo com uma ponta ali ela começou a secar, se você não tem a tinta para recarregar, você pode muito bem utilizar outra ponta e aí você tem mais algum tempo de sobrevida com aquele marcador. Mas lembre-se sempre de comprar também o carregador dos marcadores, né? Ajudam muito e são muito mais econômicos, né? E aqui perceba que eu fiz então, como que eu trabalhei? Eu trabalhei com um tom mais claro e um tom mais escuro, e depois eu vim sobrepondo tudo com um tom de vermelho um pouco mais vivo, né? É uma outra forma de você trabalhar também. Perceba que apesar de você, entre aspas, matar o tom mais claro, ele ainda está ali, ó. Você consegue ver, principalmente na parte que eu apliquei primeiro, né, que a cor vai assentando e onde a parte recebe mais luz, ele está mais claro. E onde eu pintei com o marcador mais escuro, ele está mais escuro. Veja que essa impressão é passada mesmo você cobrindo por inteiro essas áreas mais claras. Então aqui, ó, nós temos nosso carro todo em vermelho, né? Mas ele não tem muito destaque de brilho ainda. E é aqui que eu senti a necessidade de usar um outro marcador para a gente poder dar essa valorizada e trabalhar melhor a transição das sombras, que é um tom de marrom. E aí fica uma dica para você, caso você vai fazer alguma pintura em um tom de vermelho, um vermelho um pouco mais escuro, que marcadores marrons, eles harmonizam muito bem com esse tipo de cor. E eles ficam ali como sombra mesmo. Você consegue aplicar o marrom sem precisar ter um vermelho muito escuro, né? Era como ele assenta e ajuda a dar uma boa impressão de sombra. Ó, o nosso carro começa a ganhar volume novamente, ó. Então esse aqui é o que eu falei de vocês quanto a ter em mãos aí marcadores próximos, mesmo que você a princípio não vá usá-los. Durante o desenho pode surgir a necessidade, você já está ali preparado para aplicar. Inclusive eu gosto bastante de fazer um desenho de pintura vermelha e aplicando marrom nas áreas de sombra, que eu acho que o desenho fica muito rico, muito agradável esteticamente. Bom, a área dos vermelhos feita, agora eu vou para a parte das janelas. As janelas aqui eu estou fazendo um tom de Blue Violet, que é um violeta quase cinza, mas um tom bem bonito e que, pelo violeta ter um pouco de vermelho, eu acho que combina bem com esse desenho. O mesmo vale para essas áreas da janela que seriam em preto, tá? Eu não estou usando uma cor preta, eu estou usando aqui um Blue Violet também. Um tom bem escuro de Blue Violet, o BV29.
Aqui estou delimitando a área de alto brilho das nossas janelas. E a janela eu vou trabalhando aqui só com os tons dos Blue Violets. Usando aí do mais claro até o mais escuro. Estamos trabalhando com 3 tons de Blue Violets. BV20, BV23 e BV29. E veja que a gente já conseguiu dar a impressão de alto brilho aí na nossa janela. Melhorando aí a transição da parte de brilho da janela. Para a lanterna traseira, um breve detalhe ali bem rapidinho. Vamos fazendo a frente e as rodas. As rodas são em cinza, tem um acabamento mais fosco, então elas não recebem aquele brilho, não refletem muito a questão da luminosidade do céu, refletem a terra, então a gente vai fazer elas aqui todas em cinza 5, cinza C5. Agora a gente usa um cinza um pouco mais escuro para poder fazer a borda dessa roda. Cinza que a gente chama de C7. E aproveito o mesmo cinza para poder já fazer uma área ali que vai me dar a intenção de sombra na tala interna da roda. Vamos retratando a nossa sombra. Perceba que não há necessidade de fazê-la em preto. Estou fazendo com o cinza C9.
E o cinza C9 nesse desenho ele vai ser o meu preto. Veja que ele é bem escuro, né? Então, na nossa ilustração ele funciona muito bem como um preto. Em algumas vistas, principalmente essa lateral, a área do pneu se confunde com a área da sombra absoluta do carro, né? E a sombra projetada. Então é interessante a gente usar um mesmo tom aí que fique bom para as duas coisas, tanto para o pneu, que geralmente é cinza, não é totalmente preto, né? E para a área da sombra do carro. Que agora a gente vai fechar a nossa sombra. Perceba que o nosso carro já está praticamente pronto, só faltando os highlights, né? Geralmente eu gosto de fazer projetos de customização. Dificilmente eu pego um carro para poder desenhar exatamente da forma como ele é, mas eu quis fazer um teste aqui com este Hellcat e o resultado particularmente já está me agradando muito. E espero que vocês também estejam gostando, né? Um recurso que Chipfuse usa bastante nos seus desenhos, que é junto da sombra você fazer uma representação da cor da terra. E fica bem legal, né? O carro parece que ganha também mais vida usando esse tom aí de marrom, de bege, né? No chão. Agora vou começar com a parte dos highlights. Antes dos highlights, esse carro, como ele a princípio está muito chapado, né? Eu estou fazendo um clareamento com o lápis branco. E você vai ver como a questão da luz e da sombra já vai melhorar bastante, né? O carro vai ganhar bem mais volume agora aplicando-se o lápis branco. Então veja que mesmo que você não consiga dar com os marcadores a questão de brilho, né? Ou de repente fazer uma transição entre a parte mais luminosa e mais escura, um reflexo, né? Você consegue dar uma reforçada nisso fazendo uso de um lápis de cor depois. Então nada está perdido, né? É interessante a gente sempre saber os materiais que tem, as possibilidades para você poder depois imprimir uma maior qualidade, um maior realismo no seu desenho. Veja aqui como ele já vai ganhando em realismo, né? Simplesmente aplicando um lápis branco no nosso carro. Lembrando que essa fase não chega a ser bem um highlight, a gente está apenas clareando. O highlight de fato vem agora, quando a gente usa a caneta gel branca,
a gente faz uso de uma caneta Posca, né? Ou mesmo de um guache com o uso do pincel. Olha só, a Posca utilizada de maneira bem pontual, ó, vai ser vital para melhorar a noção de realismo do nosso desenho. Perceba como esses pequenos detalhes já fazem o carro meio que saltar da folha, não é mesmo? Depois que eu apliquei a caneta Posca, como ela é uma ponta bem grossa, eu gosto de chegar com a caneta gel e dar uma espalhada, uma leve espalhada na tinta branca da caneta Posca. E aí eu consigo um resultado visual bem agradável, que se assemelha bastante ao reflexo de um ponto de alto brilho quando a gente olha para o sol, por exemplo, né? Agora a gente vai fazer ali a parte de alto brilho nos vãos da porta, que também vão ser bem interessantes aí para a gente poder reforçar a noção de realismo. Os pontos de highlight a gente já terminou. Agora, para a gente poder dar uma valorizada mais no nosso desenho, eu vou fazer um rápido fundo. E é um recurso que não costumo fazer com muita frequência, mas por vias de praticidade, mas que deixa a ilustração muito mais atraente. Então, resolvi fazer nesse caso aqui, para poder simular para vocês. Vai ser um fundo um pouco mais artístico, mas estou usando o uso dos esquadros para que eu consiga aí ter um resultado melhor, né? A minha ideia é que esse fundo aí seja, né, ele tenha um formato aí retangular, então é interessante que ele saia reto, né? Aqui estou delimitando a área de aplicação dos marcadores para o nosso fundo. E o legal do fundo nesse estilo que a gente vai fazer é que ele fica como se fosse uma moldura para o nosso desenho. Então, valoriza ainda mais, né, o nosso carro. Aqui eu estou usando uma folha branca como máscara para me ajudar a não extravasar o marcador para as áreas onde eu não quero. Esse é um recurso bem interessante, você pode utilizar tanto para delimitar o fundo ou mesmo para poder delimitar a área do seu carro, né? Dependendo do que você vai fazer, do traço que você vai utilizar ou do efeito que você quer dar, você pode correr o risco de acabar pintando a parte do carro, né? Aqui eu vou fazer com bastante cuidado, então a gente vai minimizar esse risco.
Mas caso você tenha aí o receio de que acabe passando para a área do carro, você pode muito bem fazer uma máscara na área do carro. Essa máscara tem algumas formas de você fazer. Você pode fazer ela totalmente com fita crepe, mas aí tendo muito cuidado para ir tirando a tinta dela, para que ela não danifique o desenho do carro, né? Ou você pode simplesmente fazer um papel, o recorte exatamente do carro e colar por cima. E aí você vai tendo ali o cuidado de não ultrapassar a área do carro. E se passar um pouquinho, né, dependendo da forma como você vai aplicar o marcador, você vai conseguir ficar bem dentro da área, tá? Aqui até um recurso interessante que eu faço quando vou aplicar esses fundos, que claro, vai depender do efeito que você vai dar, mas primeiro contornar ali toda a área do carro para que eu tenha uma margem de segurança e não acabe borrando para a parte que eu não quero. Aqui eu seguro o papel para garantir que eu não vou borrar na parte de cima. Nesse caso eu estou fazendo traços na diagonal, então perceba que se eu começo de um jeito, todos os meus traços, todo o meu fundo ele tem que ter esses traços na diagonal, mais ou menos na mesma direção. Para que eu tenha uma ilustração bastante coerente no uso do sentido do traço que eu estou usando. E aqui para esse fundo eu vou usar basicamente as mesmas cores que eu utilizei para o carro. Então fiz um uso de um cinza C9, agora estou aplicando um cinza C7, vou aplicar um tom mais claro de cinza, um C5. São todos tons que estão no carro. E aí ajuda o nosso carro, a nossa ilustração, a ter uma coerência do ponto de vista cromático também. Ele vai combinar muito legal. E por fim vou adicionar aqui um leve tom de vermelho, uma tonalidade um pouco mais clara do que a gente usou na carroceria, que aqui vai ser importante para ajudar a não conflitar com a cor do carro, né? Você usando um outro tom de vermelho aqui para a parte de trás, fica bem interessante. E olha, tirando a máscara, como que ficou, né? Aqui nós já temos o nosso Hellcat pronto, só falta pôr a nossa assinatura aqui embaixo do carro. E aí, curtiram? No decorrer do meu trabalho como designer, fazendo ilustrações e projetos de customização, eu percebi algo muito importante. Em publicações que eu fazia mostrando um pouquinho desse meu trabalho, não eram raras as vezes em que pessoas me mandavam dúvidas sobre como evoluir o nível dos desenhos delas, ou até mesmo como aprender a desenhar carros do zero absoluto. E vi muita gente desistir pelo caminho porque simplesmente não tinha um método de como desenhar carros ou uma forma clara e descomplicada para poder seguir nesse aprendizado. Pessoas que até sabiam desenhar outras coisas, eram bons desenhistas para desenhar personagens, HQs, objetos ou até mesmo animais, mas que nunca se aventuravam a desenhar carros por acharem difícil demais se desenvolver nesse tipo de arte. E por não terem acesso a um método de ensino de desenho automotivo eficiente, muitos de vocês acreditam que são necessários alguns bons meses para se aprender a desenhar carros, talvez até anos. E convenhamos, né? Hoje em dia, com o corre-corre diário, é difícil a gente separar tanto tempo assim para poder aprender algo novo, tendo trabalho, família para cuidar, problemas para resolver e etc. Mas e se eu te disser que é possível você aprender a desenhar carros ou evoluir o nível dos seus desenhos em apenas 7 dias?
É justamente isso que eu ensino no meu curso Fundamentos do Desenho Automotivo, em que eu montei um programa acelerador de resultados, sendo possível você passar por todo o ciclo de aprendizagem em apenas 7 dias. Agora deixa eu te contar um pouquinho mais sobre esse curso e sobre a próxima turma que a gente vai abrir na semana que vem. Ele é 100% online, você pode assisti-lo de onde quiser e a hora que quiser, basta você ter acesso à internet. E a verdade é que se você está assistindo a esse vídeo aqui agora é porque já reúne todas as condições necessárias para conseguir fazer o curso. O curso Fundamentos do Desenho Automotivo surgiu como uma forma de te guiar no teu sonho rumo à evolução no desenho automotivo. Tudo isso de uma forma simples e prática, para ser implementado um passo de cada vez. Este curso é estruturado no ciclo dos 4 Es, que eu chamo de ensino, onde você vai ser exposto ao conceito de cada aula, exemplificação, onde você assistirá como eu aplico cada conceito na prática, exercício, parte muito importante, que é onde você vai aplicar o que aprendeu com as aulas, e exame, que a gente também pode entender por feedback, onde você vai postar o seu exercício na área de membros e você receberá um feedback meu apontando onde você deve melhorar. E agora, para quem que é esse curso? Basicamente qualquer pessoa que quer aprender e desenhar carros ou que gostaria de aprender técnicas para poder aprimorar os seus desenhos. Não importa se você é um profissional que trabalha em qualquer área, por hobby ou com objetivos profissionais, ou até mesmo um estudante do ensino médio que curte carros e quer conhecer mais sobre design automotivo, ou se você já é um estudante de design que deseja se especializar em design automotivo e seguir carreira na área. O curso é composto por 5 módulos, e assim que você ingressar no curso já terá acesso a todos os módulos, podendo enxergar logo de cara tudo o que te espera pela frente. É muito mais fácil dirigir por uma estrada desconhecida tendo um mapa na mão, te mostrando todo o caminho. O curso Fundamentos do Desenho Automotivo fica disponível por 12 meses, ou seja, você tem um ano para poder ver e rever o curso inteirinho, quantas vezes você quiser. E a gente está trabalhando constantemente para aperfeiçoar o curso e adicionarmos as aulas que julgarmos importantes para acompanhar você nessa jornada. Então, durante o seu tempo de acesso, você receberá todas as atualizações pelas quais o curso passar. E essa jornada começa no módulo 1, onde a gente faz a introdução e fala sobre os elementos fundamentais. Você vai entender como o curso funciona e vai conhecer os elementos básicos do desenho automotivo. Você também receberá o roteiro para poder realizar o curso em 7 dias, caso você queira. A realização do curso em 7 dias é totalmente opcional, tá? Ela não é obrigatória. Mas se eu fosse você, eu separava um tempinho para realizá-la em 7 dias e experimentar essa transformação o mais rápido possível. Módulo 2, materiais. Você vai saber quais são os materiais mais usados para se desenhar carros e qual a técnica correta de aplicação para cada um deles. Nós apresentaremos desde opções mais básicas, como papel sulfite, a caneta Bic comum, até materiais mais sofisticados, como os marcadores e papéis específicos. Módulo 3, traço. Você vai aprender a como desenvolver o traço de um designer, com diversos exercícios específicos para você soltar o braço. Módulo 4, vistas. Você vai conhecer as principais vistas, quais são as ideais para os iniciantes e aprenderá como desenhá-las. Módulo 5, pintura e finalização. Você aprenderá a técnica de luz e sombra e como representá-las com marcadores. Mas você pode pensar, Felipe, eu não tenho marcadores e são meio caros para sair comprando agora e fazer o curso. Se você pensou isso, eu tenho 2 informações bem legais para você. A primeira delas é que dentro desse mesmo módulo eu vou te ensinar também a finalizar um desenho apenas com caneta Bic, usando a técnica das rachuras, te provando que é totalmente possível fazer um sketch incrível somente com caneta Bic e papel sulfite. Já a segunda informação é ainda mais legal, mas eu não vou poder contar agora. Fica comigo até o final, que eu tenho uma grande surpresa para você quanto a essa questão aí dos marcadores. Além desses 5 módulos principais, você terá acesso a 2 módulos bônus. Um módulo bônus de business, que para quem quiser fazer da sua arte uma profissão, eu apresentarei ali alguns princípios básicos de como que você pode divulgar o seu trabalho
e você aprenderá como ganhar dinheiro com os seus desenhos. Também terá um aulão de saúde. Eu acredito piamente que você vai ficar tão empolgado com as aulas que vai passar horas e horas desenhando o carro sem se dar conta do tempo passar. E sabe, gente, isso é muito bom quando acontece. Você se conecta com a sua arte e parece que entra em uma outra dimensão. Só que do ponto de vista da saúde, passar muito tempo sentado, desenhando, sem prestar atenção na postura correta e em outras boas práticas de saúde, isso pode te levar a desenvolver algumas lesões. E para que isso não aconteça com você, nós preparamos uma aula bônus com uma fisioterapeuta, onde ela vai passar vários exercícios de alongamento e dicas para você preservar a sua saúde. Assim, você vai estar sempre bem para poder desenhar. Agora, lembra daquela surpresa que eu disse que tinha para você? Então, vamos lá. Para os 5 primeiros inscritos na próxima turma do curso Fundamentos do Desenho Automotivo, eu vou dar de bônus um kit com 3 marcadores Copic. Mas é somente para os 5 primeiros. Legal, né? Então, além desses bônus incríveis, você também vai ter acesso à comunidade de alunos exclusiva no WhatsApp, para interagirmos uns com os outros e você tirar as suas dúvidas de uma forma mais rápida. E agora você deve estar perguntando, tá, Felipe, legal, mas quanto é que essa brincadeira vai custar? Eu preciso te dizer que esse é um curso sério, não é brincadeira, e por isso não será barato. Queria levar em consideração algumas coisas. Primeiro, eu sou formado pela Universidade Federal de Minas Gerais em Design. Eu passei 5 anos fazendo meu curso lá. Segundo, só de cursos de especialização que eu fiz em sketch, em rendering automotivo, eu gastei mais de R$ 4.000 ao longo desses mais de 10 anos, juntando conhecimento de várias frentes e fontes para conseguir montar um método que funcionasse para mim e me trouxesse os resultados que eu tenho hoje. Quanto valeria um curso que te ajuda a economizar todo esse tempo que eu gastei, estruturado de uma forma que te faz alcançar a tão sonhada evolução em apenas 7 dias? Infelizmente, eu preciso dizer que barato não vai ser. Bom, eu vou disponibilizar o curso Fundamentos do Desenho Automotivo em 12 parcelas de R$ 72,09 ou R$ 697 à vista, nas seguintes formas de pagamento: cartão, Pix ou boleto, para você ter 1 ano de acesso. E eu confio tanto nesse meu método que ele vai de fato entregar a sua transformação no desenho automotivo, que eu estou oferecendo simplesmente a maior garantia do mercado. Outros cursos de desenho vão te dar 7 ou 15 dias de garantia, mas nós vamos te dar uma garantia que quando eu falo as pessoas acham que eu surtei. Então vamos lá. Ela se chama 90-90-500. Você vai ter 90 dias para evoluir o nível do seu desenho automotivo. Se ao final dos 90 dias você fizer todos os exercícios do curso e não conseguir desenhar melhor do que estava desenhando quando iniciou o curso, você ganha uma consultoria individualizada comigo para entendermos o que aconteceu e traçarmos um novo plano de ação. Aí você ganha mais 90 dias para colocar o novo plano de ação em prática e alcançar a sua tão sonhada evolução como desenhista automotivo. Se mesmo assim você não melhorar em nada o nível dos seus desenhos, eu devolvo totalmente o seu dinheiro e mais R$500 do meu próprio bolso pela sua boa vontade em experimentar o meu método. Isso é para você ver o quanto eu confio nesse método e o quanto eu estou comprometido com a sua evolução como desenhista. O risco está totalmente nas minhas costas. Ou eu entrego o que eu estou prometendo, ou eu pago. Simples assim, preto no branco. Essa semana do desenho automotivo está sendo realmente incrível. E nesse momento eu gostaria de revisar tudo que nós aprendemos ao longo desses 3 dias de puro conteúdo. Na aula 1, você conheceu os 7 grandes erros de quem está começando a desenhar carros. Vamos listá-los? São eles: usar borracha, desenhar com lápis, usar régua em excesso, desenhar com pontos de fuga, usar grid, fazer uma renderização real, comprar materiais caros para aprender a desenhar. Você aprendeu também que existem outras formas de trabalhar com desenho automotivo fora de uma montadora e que para essas outras formas de trabalho existe um método de desenho muito eficaz que são os renderings manuais, com aquela pegada mais old school. Na aula 2 você conheceu as 7 técnicas de desenho automotivo, cada uma com uma função específica de te blindar
contra os 7 grandes erros que eu mencionei anteriormente. Elas melhoram o teu traço da fase inicial até a finalização. São elas: traço do designer, overlay, técnica do espelho, técnica da caixa de sapato, técnica da roda, técnica da pizza e highlight. E na aula de hoje, você viu na prática o meu método de desenho. Nós desenhamos juntos um Dodge Charger Hellcat, aplicando as técnicas que eu te passei na aula 2. Uau! Quanta coisa nós aprendemos, não é mesmo? E olha, somos mais de 150 pessoas interagindo em nossa comunidade, pessoas que estão interessadas e engajadas a aprender a desenhar carros ou evoluir o nível dos seus desenhos. E olha, nossa comunidade vai estar disponível somente até o dia 3 de outubro. Então aproveite esse tempo para postar as suas atividades enquanto ainda é tempo. E por falar em atividades, vamos para a nossa terceira e última atividade? Você vai postar em nossa comunidade um desenho aplicando tudo o que você aprendeu nessa semana. Topa? Se você topar, manda lá no nosso grupo que eu quero muito ver a sua evolução. Você vai postar o seu desenho e vai responder assim: assisti as 3 aulas da semana do desenho automotivo e essa foi a minha evolução. E vai colocar o seu desenho, tá bom? E se você tiver alguma dúvida quanto ao curso e as inscrições que a gente vai abrir na próxima segunda-feira, você pode fazer lá na nossa comunidade também, tá? Na nova turma do curso Fundamentos do Desenho Automotivo, eu tenho certeza que surgirão muitas histórias como a do Gustavo, de pessoas que foram capazes de evoluírem o nível dos seus desenhos de uma forma que nunca experimentaram antes. Então, na semana que vem, dia 29 de setembro, eu vou estar abrindo essa nova turma. E essa é a sua chance. Eu vou com você, te orientando exatamente do que você deve fazer para alcançar a tua tão sonhada evolução no desenho automotivo. Se você estiver pronto para disputar uma dessas vagas, fica atento ao seu e-mail e também ao nosso grupo no WhatsApp. Na segunda-feira eu vou te mostrar a plataforma do curso e você receberá o link para poder fazer a inscrição na nossa nova turma do curso Fundamentos do Desenho Automotivo. É isso aí, te vejo lá. Tchau, tchau, fiquem com Deus e um forte abraço.